E aí, pessoal, esporte científico na área e hoje com análise das finais da Copa do Brasil de 1996. Só ressaltando que aqui não é uma análise tática, eu posso até fazer isso em outro momento. O objetivo aqui é comentar a minha impressão de alguém que viu depois essas finais. No caso, foi a primeira vez que eu vi essas finais em loco, os jogos completos. Então, para quem se lembra, para quem quer comentar sobre mais, eu vou comentar um pouco do contexto e também lançar algumas outras questões que o pessoal pode comentar aí nos comentários. Comentar nos comentários foi uma boa redundância, mas comentar no vídeo e pontuar algumas indagações que eu tenho também sobre essa partida. A final da Copa do Brasil de 96 foi entre Cruzeiro e Palmeiras, e o jogo de ida no Mineirão, aqui nas informações do Wikipedia, com 68 mil o público 68 mil pessoas, e o Cruzeiro vinha com o Dida, o famoso Dida, Vitor, Jean Elias, Célio Lúcio, Nonato, outro jogador conhecido, Fabinho, Ricardinho, Palinha, Wesley, Marcelo Ramos e Cleison, né? Uns destaques aí como Palinha, que jogou muito, principalmente no segundo jogo também, né? Marcelo Ramos aí, eu vou comentar melhor sobre a participação dele no jogo, mas um time sem tantas estrelas comparado com o outro lado, mas um time bem cancheiro, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. E também vou comentar sobre essa participação, a forma de jogar desse time. E o treinador, o Leverkusen, técnico que passou aí por muitos clubes no Brasil, né, bem conhecido. Do outro lado, Palmeiras com Veloso, Gustavo, Cláudio, Kleber, Júnior, grande lateral Júnior, Galeano, que jogou por muito tempo no Palmeiras, Amaral, Marquinhos, Elivelton, Rivaldo, Luizão. Só aí, e o treinador Vanderlei Luxemburgo. Vamos não sei a faixa etária de quem vai assistir esse vídeo, de quem já viu na época, enfim, mas vendo posteriormente, né, estou aqui em 2025 gravando esse vídeo, o Palmeiras tem nomes muito mais conhecidos, né? A gente no Cruzeiro tem o Dida, o Palinha, o Ricardinho, né? Eu falei do Marcelo Ramos, mas o Marcelo Ramos não é tão conhecido. No Palmeiras a gente tem nomes como o Veloso, o Júnior, o Galeano, o Amaral. Não vou dizer o Elivelto, que talvez seja tão conhecido, mas pode colocar o Rivaldo e o Luizão aí como muito conhecidos. E o Luxemburgo muito mais conhecido que o Leverkusen. Então era um time muito mais conhecido em questão de destaques. E aí eu ressalto, esse conhecimento não era só em questão de mídia, ele era um time melhor e no momento parecia ser melhor. Esse time do Palmeiras era o time, né, que fez aquele glorioso Campeonato Paulista de 96, o ataque dos 100 gols. Esse era o Palmeiras. E joga no Mineirão e faz um golaço de falta do Cláudio aos 11 minutos, né? E tem muitas chances para fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, né? O Rivaldo perde alguns gols, meio que a narração até reclama dos gols perdidos pelo Rivaldo. E no Mineirão, 1-0, e lembrando que no momento tinha gol qualificado. Então o Palmeiras começando com 1-0 no Mineirão, isso era, com esse time, era praticamente a taça na mão. E aí o Marcelo Ramos aos 61 minutos empata e o Mineirão enlouquece. E aqui eu faço esse parênteses, Mineirão enlouquece, não é por destaque não, pessoal, é que pelo que eu vi na TV, por que eu só ressalto isso? Eu sou um crítico das torcidas brasileiras, enfim, não é bairrismo, mas eu acho que as torcidas do Rio Grande do Sul deram, a partir ali dos anos 2000, deram uma revigorada nas torcidas brasileiras. Porque o Brasil sempre, por toda a tradição de diversas coisas, e nas torcidas não foi diferente, ele meio que foi com torcidas diferentes, né, do Brasil. A própria torcida do Flamengo, eu descobri isso posteriormente, que a Jovem Flá se inspirou em torcedores da Argentina e por isso trouxe instrumentos, enfim, e trouxe o que
uma forma brasileira de torcer, e no caso das torcidas do Rio Grande do Sul foram as formas latinas mesmo. Mas por que eu citei então o Enlouquece? Porque depois desse gol eu vi um Mineirão como poucas vezes eu vi. Enfim, pode ser questão de TV, enfim, mas poucas vezes eu vi Mineirão como estava nesse jogo aí de vibração. E me surpreendeu mesmo, né, depois desse gol do Marcelo Ramos. O Galeno é expulso, que compromete o Palmeiras para a volta, e depois da expulsão o jogo fica mais truncado, fica muito estudado. Mas eu saliento que para mim o Palmeiras foi muito melhor, pelo primeiro tempo muito destoante do Palmeiras, que, repito, perdeu muitos gols e poderia sair dali com o título. E até 1-0 estava quase com a mão na taça pelo critério de jogo, e o Cruzeiro ganha uma sobrevida. Mas lembre-se, 1-1 ainda era um resultado ruim para o Cruzeiro, porque ele empatou em casa e na época tinha esse gol qualificado, e o Palmeiras volta precisando só de um empate de 0-0 que ele conseguiria o título. E repito novamente, o time que o Palmeiras tinha, então o Palmeiras ainda era o favorito, estava com a garantia do título. E o que acontece, né? O jogo de volta, no lugar do Galeno, entre o Sandro Blum, e no jogo de volta, no Palestra Itália, o Palmeiras começa vencendo novamente, né? Eu falei desse ataque com mais de 100 gols no estadual de 96, e começa vencendo, faz um gol logo no início, o Luizão. E, bom, naquele momento coloca mais um favoritismo ainda no Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro fez aquilo, né, que eu comentava quando existiu os gols qualificados, que um time nessa situação joga por 2 gols, né? O que eu falo, joga por 2 gols? Porque não interessa, claro que sempre interessa, né? Mas não interessa tanto se ele tomar, ele tem que fazer 2 gols, porque ele fazendo 2 gols, o outro time ele vai ter que fazer 3, né? Porque no caso 2-2 seria a vantagem para o time visitante, aí a vantagem se inverteria. Mas então o Palmeiras começa com o Luizão fazendo esse gol, e enfim, o Palmeiras melhora aí no jogo, e numa bola lateral o Amaral, o famoso por hoje, é famoso por memes e coisas assim, né? Então imagino que todo mundo conheça o Amaral, um jogador que batia muito, né? Ele falha e então o Roberto Gaúcho faz o gol, o atacante do Cruzeiro faz o gol, aproveita essa falha do Amaral e faz o gol, empatando o jogo. Então até esse momento o Palmeiras, que começou fazendo o gol com o Luizão, o jogo ia para os pênaltis, né? No 1-1 o jogo ia para os pênaltis, e enfim, o jogo vai rolando, não tão truncado como o posterior 1-1 do Cruzeiro e Palmeiras no jogo de ida, mas com leve favoritismo só do Palmeiras. E aí o Dida faz boas defesas. Eu sempre procuro análise no YouTube antes, e justamente quando eu não encontro, que eu me motivo a fazer esse vídeo. Mas eu vi que o Dida tinha um vídeo afirmando que esse foi o melhor jogo da vida do Dida, coisa assim. Não diria que não é pra tanto, aliás, muito longe de ser pra tanto, mas o Dida sim faz boas defesas, faz muitas boas defesas. Tem uma falta do Djalminha, que ele busca lá no ângulo porque ele está muito bem posicionado. Tem outros lances ali, um bate-rebate na área que ele também salva, e há outros lances assim que ele vai muito bem. Repito, para quem está acostumado, que hoje os goleiros, na minha visão, evoluíram muito, não é nada extraordinário, mas ele vai muito bem. Se comparado para a época, ele vai não chega a ser o extraordinário, confesso que aumentaram um pouco, mas ele tem uma atuação muito boa e muito segura, o Dida, desse jogo. E aí no final do jogo, né, aos 83, tem um cruzamento na área do Palmeiras, e o Veloso, um goleiro que é seguro, espalma
nas mãos. Espalma, solta a bola nas mãos do Marcelo Ramos, que obviamente não desperdiça e faz o gol. E aí diferente, eu comentei do Mineirão que explodiu. O Palestra, repito, né, é questão de TV, né, não estava lá, e o ambiente da TV, que eu até vou comentar que foi um pouco prejudicado, mas o Palestra Itália fica em silêncio e sente muito. Por quê? Porque aí volta que eu falei a questão do início, né, que se inverte a vantagem. O Palmeiras teria que fazer 3-2, porque o 2-2 nesse caso agora era vantagem do Cruzeiro, não sentia mais pênaltis por causa do gol qualificado. Então, pô, fica muito congelado, e o mental do Palmeiras vai pro buraco. Eu vou dizer até que após o gol o Cruzeiro joga melhor que o Palmeiras, ele tem mais chance, e o Cruzeiro joga no ataque. Isso que é outra coisa interessante. O Cruzeiro joga no ataque. Enfim, encerra-se o jogo e Cruzeiro bicampeão. Destaco, um mau destaque, que o final foi meio sem graça pela narração do SBT. Ou eles estão comentando outra coisa. Não tem um devido destaque para uma Copa do Brasil. Não tem. Claro, repito, né, a Copa do Brasil também não tinha todo o status que tem hoje. E, enfim, Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil. Se eu não estou enganado aqui, foi esse bicampeão. E o Palmeiras, como eu falei, o vídeo tem um tom meio de crítica ao Palmeiras, mas com devidas considerações mesmo, necessárias. O Palmeiras tinha um timaço e não ganhou nada em 96, fora estadual. Perdeu a Copa do Brasil em 96. Perdeu o Brasileiro em 96. Né? Ressalto aqui, né, a campanha do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha enfrentado o Flamengo na semifinal. As semifinais foram muito boas. Diria que as semifinais foram mais emocionantes que as finais. E o Palmeiras veio muito cansado daquele jogo contra o Grêmio na semifinal. Inclusive, eu vou fazer um vídeo que merece um vídeo tanto dos anos de 95, de Palmeiras e Grêmio, dos confrontos, como dos confrontos de 96 entre Palmeiras e Grêmio. Primeiro eu vou fazer o de 96, porque está mais fresco na memória. Inclusive estou vendo esses jogos aí para fazer os vídeos. E o Cruzeiro não tinha um time tão bom quanto o Palmeiras, mas um time bem ajustado, apesar de eu ter minhas ressalvas com o Leverkusen, mas bem ajustado para essa competição, e venceu. E o Ricardo Teixeira, saliento que logo após o título, o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, para aqueles que não lembram, o Ricardo Teixeira, que enfim, foi alvo de diversas polêmicas aí por diversos anos na presidência da CBF, elogiou o SBT para transmissão. Lembrando que nesse tempo quem transmitiu o futebol das Copas, no caso a Copa do Brasil, era o SBT. A Globo ainda não tinha transmissão total. Se não me engano, a Globo vai passar a ter ali talvez início dos anos 2000 ou final dos anos 90, mas eu sei que na de 97 ainda era a Band e a SBT, né? Podem me corrigir aí nos comentários, mas que eu lembro da final de 97 ser a Band, não sei se o SBT também. E o Ricardo Teixeira ainda refuta aqueles que, quem diz que esse é um torneio caça-níquel, ele paga mais que o Brasileirão. E ao menos na atualidade ele tem razão. Com o tempo, não sei se naquele tempo, em 96, ele estava correto, mas ele já pontuando, né, que enfim, a Copa do Brasil era recente, o torneio que foi criado em 89, não tinha tanta adesão midiática assim. E outro, aí talvez uma amenização, o Palmeiras perdeu com um time melhor, mas por falhas individuais. No jogo lá foi uma questão, enfim, de um gol, também um gol achado, vamos dizer assim, mas no jogo no Palestra Itália ele perde com uma falha do Amaral e outro do Veloso. Repito, grandes nomes do Palmeiras, e perdeu assim. E eu trago uma questão, porque eu não sei da questão da repercussão mesmo, porque em loco eu não vi esse jogo, mas o Luxemburgo não foi contestado nesse período. Digo, só depois desse torneio, não só depois desse torneio, mas como todo 96, porque o Luxemburgo não ganhou títulos em 96. Repito, né? Eu sei que o estadual tinha outro peso, outra relevância. O Palmeiras jogou muito bem esse estadual,
Outra coisa, talvez pudesse ter um vídeo só desse estadual do Palmeiras, de 96. Mas quando chegou no Brasileirão e na Copa do Brasil, ele não correspondeu. E aí tem essa questão. E qual foi a reação com o time do Cruzeiro? Que no outro ano viria a ser campeão da Libertadores. Qual foi? Porque na minha visão esse time era inferior. Eu queria ver, e aí eu não pesquisei, não encontrei a reação da mídia, dos radialistas, programas esportivos da época. Qual foi a reação com esse time do Cruzeiro, que era tido como inferior em relação ao do Palmeiras, e acabou campeão? Então é isso, pessoal. Uma análise aqui que não tem no YouTube. Se tiver, me manda que eu vou. Não é nem por jogar na minha cara, mas sim porque eu quero conhecer, né? E eu acho estranho não ter análise assim do futebol brasileiro, da história do nosso futebol. Então é isso, né? Vejam o jogo, tem no YouTube, vejam o jogo, comentem com quem vocês conhecem, que pai, avô, quem viu, quem presenciou, amigo de chefe, enfim, o que for, para ter uma cultura sobre como foi se tornar. Você mineiro, você paulista, ou você meramente um amante do futebol, como foi ver esse título ou perder esse título e as reações da época. É isso, pessoal, até mais. Siga aí a página, o canal do Esporte Científico. Vou criar uma página também, mas aqui tem poucos aderentes, por enquanto eu prefiro no YouTube. Sigam o canal, porque não é que não só para receber mais atualizações, porque é um pouco canal que tá comentando coisas que ninguém comenta, e de uma forma analítica aqui que infelizmente não é tão realizada no futebol brasileiro. Então é isso, pessoal, até mais.